Então, continuando as nossas atividades, vamos para a questão número 21 do ano de 2011. Então, vamos à questão. Os analistas financeiros de uma empresa chegaram ao modelo matemático que permite calcular a arrecadação mensal da empresa ao longo de 24 meses, por meio da função A de x, onde x é a quantidade de tempo em meses, igual x ao cubo sobre 3 menos 11x ao quadrado mais 117x mais 124, em que 0 é menor ou igual que x, que é menor ou igual a 24 é o tempo em meses, e a arrecadação A de x é dada em milhões de reais. A arrecadação da empresa chegou a decrescer e depois retomou o crescimento, respectivamente, a partir dos meses. Então ele quer descobrir em que momento a empresa começou a decrescer o seu crescimento, em que momento ela retomou esse crescimento ao longo do tempo durante a pesquisa de 24 meses. Então, eu quero descobrir em qual mês que aconteceu esses dois fatores. Então, como é que descobre o momento? Aqui a gente tem uma função do terceiro grau, uma equação de segundo grau. E a função de segundo grau, ela pode ter até 3 raízes. Então ela vai apresentar uma forma em que vai ocorrer esse decrescimento e esse crescimento na função. São esses pontos que a gente quer descobrir. Esses pontos, o valor de decrescimento e o valor do crescimento, ou seja, a alternância da arrecadação, ou seja, a empresa está ganhando muito dinheiro, depois ela começa a perder dinheiro, depois ela volta a crescer e continua crescendo. São esses pontos onde a curva ela começa a mudar de sentido, então ela está crescendo, ela vai caindo. Então, em que ponto é esse que ela passa a cair? A partir do momento que ela está caindo, em que ponto é que ela começa a subir novamente? Então, esses são os pontos que a gente quer encontrar, ou seja, a alternância da arrecadação. Temos que estes valores serão dados pelos pontos críticos da função. Então, os pontos críticos de uma função são onde a função muda o seu sentido. Se ela está decrescendo, ela começa a crescer. Se ela está crescendo, ela começa a decrescer. Como é que a gente encontra os pontos críticos de uma função? Os pontos críticos de uma função são dados pela expressão a derivada de x é igual a zero. Então, todo ponto em que a derivada da função for igual a zero, esse é o ponto que pode ser crítico da nossa função, certo? Então, o ponto crítico de uma função é onde a derivada é igual a zero. Tudo bem? Então, a nossa função é x ao cubo sobre 3 menos 11x ao quadrado mais 117x mais 124. Como a gente calcula a derivada da nossa função? Vamos abrir aqui só para a gente ver como a gente encontrou esse resultado aqui. Então, a gente tem... Vou desenhar aqui. Então, a gente tem que A de x é igual a x ao cubo sobre 3 tem aqui então, vou colocar assim para ficar mais fácil de visualizar. X ao cubo sobre 3 menos 11x ao quadrado mais 117x mais 124. A nossa derivada, ou a linha da função, vai ser o quê? A gente vai pegar o expoente aqui da nossa incógnita e descer ele multiplicando toda a equação. Então vai ficar assim, 3 vezes. Então aqui a gente vai ter x, e o que a gente tem aqui? Aqui a gente vai ter, agora o que a gente faz? Se a gente descer o 3, a gente vai pegar 3 e subtrair 1 do expoente. Bem? E nossa função era dividida por 3. A mesma coisa a gente vai fazer do outro, vai descer o expoente e subtrair 1 do expoente. Então vai ficar
duas vezes. A gente vai ter 11x 2 menos 1 mais o 1 tá no expoente do x, vai ficar 1 vezes 117 x elevado a 1 menos 1 e a derivada da nossa constante é tudo bem até aqui? Então o que a gente vai fazer aqui? Agora a gente vai resolver melhorar a nossa equação. Então a gente vai ter que a derivada de ax vai ser igual a 3 vezes. Tá vendo que esse 3 ele vai cancelar com esse 3. O 3 está multiplicando, cancela com 3, está dividindo. Então o que vai sobrar? X elevado a 3 menos 1. 3 menos 1 é 2, então vai ficar x elevado ao quadrado. Sinal de menos daqui. 2 vezes 11 elevado 2 vezes 11 vezes x elevado a 2 menos 1. 2 vezes 11 é 22. X elevado a 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. Então fica o próprio x, que x elevado a 1. Tudo bem? Se eu quiser colocar o x elevado a 1 é a mesma coisa. Não vou colocar porque não é necessário. O sinal de mais aqui. 1 vezes 117 é 117. Vamos ver a incógnita. X elevado a 1 menos 1. 1 menos 1 é 0. X elevado a 0 é 1. 1 vezes 117 é o próprio 117. Mais 0, pronto. A gente encontrou que essa é a derivada da nossa função. Então, para derivar, a gente, nesse caso aqui, né, tratando de polinômio, a gente pega o expoente, multiplica toda a parte do polinômio que a gente está derivando e subtrai 1 do expoente. Tudo bem? Essa é a regra de derivação de polinômios. Então a gente agora tem a nossa derivada da função. Como o ponto crítico, a definição de ponto crítico diz que ele é ponto crítico quando a derivada é igual a zero. Então a gente vai igualar essa derivada igual a zero. Então o que a gente tem agora? A gente tem uma equação do segundo grau. Basta a gente encontrar as raízes dessa equação. O que seria encontrar as raízes da equação? Seria encontrar os pontos em que essa equação vai ser igual a zero. Ou seja, o ponto em que essa equação que é derivada é igual a zero. Então é assim que a gente encontra o ponto crítico dessa função. Então, delta, vamos só falar delta primeiramente. A fórmula de delta é b ao quadrado menos 4ac. B ao quadrado, b é que multiplica x, então é menos 22, está aqui, menos 22 ao quadrado, menos 4 vezes a é que multiplica x ao quadrado, quando não tem nada aqui, é 1, vezes o nosso termo independente, que é 117, ou seja, aquele que não tem um x multiplicando. É igual. Menos 22 ao quadrado dá 484 positivo. Todo número negativo elevado a uma potência par é positivo, então está aqui. Menos aqui, 4 vezes 1 vezes 117, 468, que é igual, então 484 menos 468 é igual a 16. Esse é o valor do nosso discriminante, que é o delta. Agora vamos encontrar as raízes. A fórmula x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Menos b, b é menos 22. Menos 22 com menos a fórmula fica mais 22. Então está aqui o 22. Mais ou menos a raiz de delta. Mais ou menos a raiz. Quem que é delta? A gente já encontrou que era 16. Então fica mais ou menos a raiz de 16. Sobre 2 vezes o a. O a é 1. Então fica 2 vezes 1, o 2. Tudo bem até aqui? Então fica 22 mais ou menos a raiz de 16 sobre 2. Raiz de 16 é 4, então fica 22 mais ou menos 4 sobre 2, certo? Então aqui, o primeiro x, a primeira raiz vai ser quando a gente somar 4 e a segunda quando a gente subtrair 4. Então 22 mais 4 sobre 2, 22 mais 4, 26. 26 sobre 2, 13, esse é um ponto. E a outra raiz
a gente chama de x duas linhas, é igual a 22, agora menos 4 sobre 2. 22 menos 4, 18. 18 dividido por 2, 9. Então, portanto, os pontos críticos dessa função, ou seja, os pontos em que a derivada é igual a zero, são 9 e 13, ou 13 e 9. Certo? Então, a gente vê que a alternativa correta é a alternativa D. Tudo bem? Então, vamos construir o gráfico dessa função para a gente poder observar o que acontece aqui quando a gente tem esse gráfico na função. Essa função no gráfico. Então, vamos criar aqui um a de x é igual a x ao cubo sobre 3 menos 11x ao quadrado mais 117x mais 124. Vou colocar aqui desse lado agora, que a gente encontrou as respostas, que era 9 e 3, né? Então vamos observar o gráfico. Vamos fechar aqui e vamos diminuir o nosso gráfico aqui, para a gente poder ver nossa função. Conferir 11 menos quadrado mais 117x mais 124. Então, se a gente pegar uma ferramenta, colocar aqui, clicar aqui, colocar pontos especiais, o que a gente vai encontrar? Os extremos da nossa função. Então, vou aumentar aqui, vou sumir por um tempo aqui, para a gente poder ver mais claramente, né? Vamos abrir aqui a nosso GeoGebra, para a gente observar mais claramente. Então, se a gente ver aqui para cima, que a função é tão aqui, achei. Então, se a gente voltar aqui. Então, se a gente ver aqui, ó, tá vendo que a curva está em crescimento, ela chega no ponto B, ela cai, começa a cair, quando chega no ponto C, ela volta a subir. Esses são os extremos, ou seja, os pontos críticos da nossa função. E se a gente olhar, o ponto crítico é o valor do x, né? Sempre o ponto crítico é o valor que entra na função. O valor que entra na função é o valor de x. O ponto B, ele tem coordenada x igual a 9. E o ponto C, que é o outro ponto crítico, tem coordenada 13. São exatamente os pontos que a gente encontrou aqui na nossa resolução. Então, essa é a forma de encontrar pontos críticos na nossa função. Então, só relembrando, pontos críticos de uma função é onde os pontos, onde a alternância de sentido. Se ela está em crescimento, ela vai para decrescimento. Quando está em decrescimento, vai para crescimento. Para encontrar esses pontos críticos, é todo o valor de x quando a derivada da função for igual a zero. E que derivou a função encontrou uma equação do segundo grau. Encontrou as raízes são onde a derivada é igual a zero. Então, onde a derivada é igual a zero é o ponto crítico da função, ponto em que começa o decrescimento e retoma o crescimento. Então, esses pontos que a gente encontrou, 9 e 13. Alternativa D de dado.